Fala, João. E aí, Léo, beleza? Beleza, tudo bem por aí? Tudo certo. E aí? Tudo tranquilo. Então, a gente ficou de ver na aula de hoje um pouquinho sobre trigonometria no triângulo retângulo, ok? Então, João, na última aula a gente falou sobre o Teorema de Pitágoras. E uma das coisas que eu falei que seria interessante era a memorização mesmo de 4 triângulos específicos. Você lembra desses 4 triângulos? Lembro, Você consegue citar eles? consigo. Tenho 3, 4, 5. Tenho 5, 12, 13. Tenho A, 2A e A raiz de 3. E tenho L, L, L raiz de 2. Isso aí. Então, um resumo deles estão aqui, ó, tá? Então, hoje eu vou precisar trabalhar um conceito muito importante aqui da geometria, que é lá da trigonometria, que a gente vai falar um pouquinho do que é seno, cosseno e tangente, tá? Então, assim, antes de tudo, eu já preparei uma construção aqui no GeoGebra. Nessa construção aqui, o objetivo é o seguinte, é que você visualize principalmente 2 triângulos, tá? Que 2 triângulos são eles? É esse cinza aqui, tá? E o outro é esse mais claro aqui. Então tem esse pequeno aqui, tá? E tem esse grande aqui, ó. Beleza? Beleza. Então aqui eu fiz Ok, show de bola. essa construção de tal maneira que a gente consiga movimentar aqui os elementos que nos interessam. Tá joia? Tá joia. Então, o que vai acontecer? É o seguinte, a ideia basicamente eu queria que você olhasse para esse ângulo θ aqui, ó, que tem até a medida dele, ó, tá medindo, nesse momento, tá medindo 28 graus, 74, 15, tá? Se eu mexer aqui, ó, tá ultrapassando 30, tá vendo? 23 e assim por diante. Mas a ideia é o seguinte, por causa da semelhança de triângulo, esses 2 triângulos que eu falei, esse maior aqui e o menor, esses 2 triângulos sempre serão proporcionais. Tá? Isso mantém entre eles uma razão constante. E aí, uma dessas razões aqui eu queria analisar, que seria, por exemplo, quando eu pego essa medida aqui, ó, desse segmento, e eu gostaria que você visualizasse, ó, quando eu pego a medida desse segmento, e eu vou dividir pela medida desse segmento N aqui. Ó. Esse N, se ele não ficar muito claro, é porque ele está sobre o objeto P. Aqui, ó. Então, quem é o N? O N é esse aqui, beleza? Beleza. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, o J, segmento J, e o N, tá vendo? Sim. Então, eu vou colocar aqui, ó, o que acontece quando eu pego o J e vou dividir por N. O que acontece? Ele me deu um número. Esse número é 0,3645. Quando eu faço o ângulo variar, esse número também está variando. Nesse momento, vale 0,4157 e assim por diante. Então, até aí nada de novo, né? Nada de assustador. Agora, o que acontece de interessante é quando eu pego aqui o segmento K, aqui, ó, K, e eu vou dividir agora pelo segmento P. Quem que é o segmento P? É esse aqui, ó. Vou dividir pelo P. Então, e olha o que deu. Observem que o resultado dessa divisão do K pelo P deu o mesmo valor que o J pelo N. Tá vendo? 0,3874. 0,3874. E esse mesmo valor, ele ocorre porque eu tenho esse ângulo 22,7 alguma coisa. Agora, se eu manipular aqui e mexer nesse ângulo, os dois valores modificam, mas modificam para o mesmo número. Ou seja, essa razão aqui, ela é independente do triângulo. Ela é uma razão que tem a ver com o ângulo. Me fiz entender, João? Entendi. Sim. Então, o que acontece? Isso é a base para a gente poder definir o que é o seno de um ângulo. Então, eu vou escrever aqui um triângulo, retângulo, ó. E nesse triângulo aqui, eu vou definir esse ângulo aqui, ó, como θ. Aqui a hipotenusa eu vou chamar de A, esse cateto aqui B e esse outro cateto aqui C. Então, esse cateto aqui B, como ele está oposto ao ângulo θ, ele será chamado de cateto oposto. E esse cateto C aqui, como ele está ao lado, adjunto, ele será chamado de cateto adjacente. Então, por definição, a gente vai dizer que o seno de qualquer ângulo aqui entre 0 e 90 graus será a razão entre as medidas do cateto oposto
pela hipotenusa. Da mesma forma, vamos definir o que é cosseno de um ângulo como sendo a razão entre o cateto adjacente, a medida do cateto adjacente, pela medida da hipotenusa. E, finalmente, a tangente, que será definida como sendo a razão entre a medida do cateto oposto pelo cateto adjacente. Até aí tá tranquilo? Tudo tranquilo. Tá. Então, veja bem, João, existe para cada ângulo um seno. Isso aqui que, na verdade, a gente está vendo é o seno desse ângulo 26 aqui, ponto alguma coisa, tá vendo? Na verdade, é a medida aproximada, porque existem erros aqui na hora de fazer essas contas, portanto, dão um valor aproximado. Inclusive, existe em alguns sites, a gente consegue achar aí, uma tabela trigonométrica, ou seja, é uma tabela que contém os valores dos ângulos de 1 até 89. Então, por exemplo, nesse caso especificamente, eu estou visualizando aqui 26,95. Vou tentar chegar aqui até um valor mais próximo, sei lá, do 26. Aqui. Nesse caso aqui, 26,0014. Segundo que essa construção que eu fiz, o seno é 0,4384. E aí, se a gente for lá na tabela, a gente vai ver que 26 está aqui, ó, 0,438, o que é um valor relativamente próximo, né? Com um errinho, mas está dentro de algo aceitável. Deu para entender mais ou menos essa tabela aqui, João? Deu sim. Mas, Léo, eu que vou fazer o Enem, eu tenho que levar essa tabela para a prova decorada? É humanamente possível decorar isso tudo, né? O que acontece é que algumas questões o enunciado vai te fornecer essa informação, ou então existem alguns ângulos que a gente vai chamar de ângulos notáveis, dos quais a gente consegue extrair o seno, cosseno, a tangente dele de modo fácil. Então, não foi à toa que eu pedi para você decorar esses 4 triângulos aqui iniciais. Em particular, eu vou usar agora esses 2 triângulos aqui, ó, tá? A começar por esse. Por que eu vou começar por esse? Porque eu quero que você olhe bem para esse triângulo. A brincadeira aqui vai começar quando eu pego um triângulo equilátero. João, você lembra o que é um triângulo equilátero? Lembro, ele possui todos os lados iguais e os ângulos. Isso, exatamente. Então, se eu colocar assim, ele deve ser mais ou menos isso aqui. Esse triângulo equilátero, ele tem todos os lados congruentes, ou seja, a mesma medida, e seus ângulos internos também. Então, se os seus ângulos internos têm a mesma medida, quanto é que tem que ser essa medida? 60? Por quê? Porque é 180 graus dividido por 3. Lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? Sim. Então, dividido por 3 ângulos iguais, 60. Beleza. Aí, a brincadeira aqui vai ser o seguinte: o que acontece se eu traçar aqui a altura desse triângulo? Ou seja, vou traçar aqui uma perpendicular ao lado oposto e, por ser altura, tem que formar um ângulo reto. Quando eu faço isso, o que você consegue visualizar aqui, João? Um ângulo de 90 graus. Isso. Além disso, o que a gente pode falar, por exemplo, da medida de cada um desses ângulos aqui? Antes era 60 e dividiu ao meio, virou 30. Isso. Por quê? Porque a altura ela é mediana e é bissetriz também. Então, aqui vai ter que ser 30 graus e aqui também vai ter que medir 30 graus. Aí, o que eu vou fazer? Só de sacanagem, eu vou chamar esse lado aqui de 2A. Então, como é um triângulo equilátero, eu também vou ter que chamar isso aqui de 2A. E aí eu te pergunto, se ali mede 2A, 2A, quanto que tem que medir esse pedaço aqui, ó? A. Isso, A. Assim como aqui também vai ser A. Então, se você olhar para esse triângulo aqui que a gente combinou, que ia decorar para facilitar a nossa vida, se eu tenho a hipotenusa medindo 2A, e se eu tenho um outro lado, um cateto, medindo A, automaticamente o outro cateto tem que medir quanto? A raiz de 3. Então, esse segmento vermelho aqui, que é a altura, ele vai ter que medir quanto? A raiz de 3. Raiz de 3, a altura. Daí, então, fica interessante você perguntar o que acontece quando você propõe o cálculo do seno de 30 graus, por exemplo, nesse triângulo. Como é que eu calculo o seno de 30? Você vai pegar o cateto oposto, que é o A, e dividir pela hipotenusa, que é 2A. Isso. E aí você cancela aqui o A com A. Quanto é que vai dar isso? Fica 1/2 ou 0,5. 0,5. O que vai ser de acordo, João, com a tabela que eu coloquei aqui em cima, ó, 0,5. Tá vendo? Sim. A gente não precisa parar no seno. A gente pode, por exemplo, olhar o cosseno. Quem é o cosseno de 30 graus? Aí, ao invés de pegar o cateto oposto, eu vou pegar quem? O cateto adjacente. Quanto é que vale A o cateto raiz de adjacente 3. aqui? A raiz de 3. Esse cateto aqui
é o que está ao lado do ângulo, dividido pela hipotenusa. Que é 2A. E aí teremos... Raiz quadrada de 3 dividido por 2. Se a gente pegar aqui o raiz de 3, dividir por 2, vai dar aproximadamente 0,866. O que está de acordo com a tabela aqui, ó. Tá vendo? Sim. Essa aqui é a coluna do cosseno. Então, é claro que eu poderia fazer a mesma coisa com 60 graus, ó. Mas eu nem preciso fazer muito. Olha aqui. Quem é o seno de 60? Vamos pensar comigo. O seno de 60, olha para o triângulo, tá? Olha, por exemplo, para esse triângulo aqui, ó. Sim. Quem seria, então, o seno de 60? Seno de 60 é o cateto oposto, que é o A raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é o 2 vezes A. Então, essa conta a gente já fez em cima, tá Sim. vendo? Então, vai dar raiz de 3 sobre 2 também, igual o cosseno de 30. E a mesma coisa vai ser quando eu pego o cosseno de 60. Quanto é que vai ser o cosseno de 60? Vai ser o cateto adjacente, que é o A, dividido pela hipotenusa, que é 2A. Isso vai dar meio de novo, tá vendo? Sim. E aí que tá, né? Eu tenho seno, cosseno de 30 e 60. Isso aqui, inclusive, dá origem a uma tabela. Essa tabela é muito apresentada para os estudantes, que às vezes ela é apresentada também nos enunciados dos exercícios para que você possa resolvê-los. Eu só estou devendo para você o sentido de um ângulo aqui, né, nessa tabela, que é o ângulo de 45 graus. Então, vou falar dele agora. Como é que eu vou falar dele? Simples. Vou olhar lá em cima, naqueles triângulos que eu pedi para você decorar, e olha para esse cara aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Uhum. Vamos levar lá para baixo. Cara, vamos lá. A soma dos ângulos internos é 180. 180. Só que aqui você já tem um de 90. Sim. Então, sobra 90. Sim. Se eu for dividir igualmente para esses dois ângulos aqui, porque o triângulo é isósceles, e no triângulo isósceles eu tenho lados congruentes, ângulos congruentes, então quanto é que tem que medir esse ângulo aqui? 45. Então aí fica fácil, porque se eu perguntar para você, olha, quanto é que vale o seno de 45 graus? O seno de 45 vai ser o cateto oposto, que é o L, dividido pela hipotenusa, que é o L, raiz de 2. Isso. Cancela o L, fica 1 sobre raiz de 2. Geralmente a gente gosta de racionalizar, então é multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2 para tornar o denominador racional. Então vai ser raiz de 2 dividido por 2, o que justifica o aparecimento desse número aqui, ó, seno de 45. Agora, automaticamente, se você diz que o seno de 45 é isso, você é obrigado a dizer que o cosseno também é. Concorda comigo? Por quê? Porque os catetos têm o mesmo lado. E se eles têm o mesmo lado, a tangente só pode ser quanto? 1. Por quê? Porque ele dividido por ele mesmo é 1. Exato. Beleza? Beleza. Então, eu quero que você agora pense num resuminho aqui, tá? O resumo da nossa brincadeira seria mais ou menos o seguinte. Cara, se você tem um triângulo cujo ângulo vale 30 graus e é um triângulo retângulo, vamos lá. Vou definir aqui a hipotenusa medindo 2A. Automaticamente, quanto é que tem que medir esse ângulo aqui? 60. Isso. Quanto é que tem que medir esse lado aqui, oposto ao ângulo de 30? A metade da hipotenusa, A. Isso. E o lado oposto ao ângulo de 60? A vezes raiz de 3. Isso aí, perfeito. A mesma coisa vai ser válida com o triângulo 45, 45, 90. Se você estiver andando por aí de novo e encontrou esse camarada, tá? A gente só vai usar outras letrinhas. Se aqui for 45 graus, aqui vale L. Quanto que tem que medir esse ângulo aqui? 45 também. Esse lado aqui, ó. L também. E a hipotenusa? L, raiz de 2. Isso aí. Só mais um exemplo aqui. Vou escrever aqui assim rapidinho. Um exemplo bem prático. Então, suponha que esse seja um triângulo, onde aqui meça 30 graus, aqui é um triângulo retângulo, e alguém disse assim para você, olha, aqui a hipotenusa mede 12. Será que você é capaz de me dizer quanto mede os outros lados e também esse ângulo aqui? O cateto oposto ao ângulo 30 vai medir 6. Isso. Esse outro ângulo vai ser 60. E o cateto adjacente ao 30 vai ser 6 vezes raiz de 2, de 3. Ponto final. Tá bom. Beleza? Beleza. Eu separei aqui um exercício. Vamos dar uma olhadinha. Esse exercício aqui é do Enem. E aí, nele está escrito o seguinte. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, esse ponto A está aqui, ó. É esse pontinho aqui, ó. Joia? Joia. Mediu o ângulo visual alfa fazendo mira em um ponto fixo P. Então, o cara está aqui, no ponto A. E aí, olhou para o ponto P. E aí, quando ele olha para o ponto P, ele forma esse ângulo aqui, ó, que ele chamou de alfa.
Beleza. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, esse ponto B aqui, ó, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sob um ângulo visual de 2 alfa. Ou seja, quando o cara vai se aproximando, o ângulo vai aumentando. Isso é meio lógico, né? Sim. Até porque, imagina você olhando para um prédio. À medida que você vai caminhando na direção do prédio, entre aspas, o prédio vai ficando maior para você. Por quê? Porque o ângulo vai aumentando, tá bom? Tá bom. Então, suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa de 30 graus. E ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância de 2.000 metros. Então, ele está dizendo para a gente que essa distância aqui de A até B é igual a 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância, cara, isso é importante, a menor distância do barco até o ponto fixo P será igual a quanto? Então, vou pegar aqui, tentar reproduzir isso aqui, e eu já queria que você me dissesse o que você entende por menor distância. É onde vai estar perpendicular, no caso, 90 graus. Então, essa menor distância precisa ser entendida como um segmento perpendicular aqui, ó. Isso. Beleza? Beleza. No nosso caso, seria a menor distância, seria, por exemplo, aqui assim, ó. Essa aqui seria a menor distância. É claro que eu estou fazendo isso aqui, ó. Agora, João, você consegue me dizer quanto é que mede esse ângulo aqui? Esse ângulo aí mede 30. Isso. Essa distância aqui de A até B vale quanto? 2.000. Então vamos lá. Como a gente combinou que aqui tem que ser perpendicular para ser menor distância, observando o ponto P aqui, eu gostaria que você tentasse me dar a seguinte resposta. Cara, sempre que você está olhando um triângulo, e aí vamos voltar aqui na teoria, né? Uhum. Nessa brincadeira que eu estou falando aqui, olha só, é importante ressaltar o seguinte: se você tem um ângulo que vale 90 e o outro vale 30, automaticamente o terceiro tem que valer quanto? 60. E o mesmo vale, por exemplo, se eu falo, olha, esse aqui vale 60, esse aqui vale 90. Então, o terceiro só pode valer 30. Então, aqui embaixo, se aqui é 30 e aqui é 90, isso aqui tudo só pode ser quanto? 60. 60, tudo bem? Agora, pelo enunciado, isso aqui tem que medir quanto? 60. Por quê? Porque dobrou Isso. o ângulo. Então, aqui é 60, aqui é 90, então esse pedacinho aqui tem que valer quanto? 30. Mas a gente tinha combinado que tudo isso aqui valeria quanto? 60. Então, esse pedaço aqui só pode ser 30. Entendido? Entendido. Agora, se é 30, observando o triângulo ABP, esse triângulo é o quê? É isósceles. E isso quer dizer que ele tem dois ângulos congruentes, como pode ser visto aqui, Exato. o 30 e o 30. Então, além do ângulo congruente, eu posso falar que os lados também são o quê? São iguais. Então, esse lado aqui, que vale 2.000, me permite dizer que esse lado aqui vai ter que medir quanto? 2.000 também. 2.000. Aí você tem, olha só, tem esse triângulo aqui, retângulo, 30, 60, 90, cuja hipotenusa vale 2.000. Automaticamente, o lado oposto ao ângulo de 30 vai ter que valer quanto? A metade, 1.000. 1.000. E o lado oposto ao 60, que é o desejado, vai ter que medir quanto? É a metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Pronto. Então acabou o exercício, tá aqui, ó. Beleza? Beleza. Joia, joia. Tem um outro exercício também que eu separei. Esse exercício aqui. Aqui tá falando um monte de coisa. Blá, 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 tá. Mas o certo é ler, mas eu tô sem saco, tô sem paciência. Então, vamos olhar para cá rapidinho, para esse triângulo aqui. Essa é a questão do Enem também. Olha só, cara. Se você tá olhando aqui dentro, tá vendo? Esse ângulo aqui é 90. Esse ângulo aqui é 60. Automaticamente, isso aqui tem que ser quanto? Tem que ser 30. Tem que ser 30 graus. Então, o lado oposto ao ângulo de 30 é metade da Hipotenusa. Então, se eu quero saber esse cara aqui, ó, X, eu já sei que esse aqui, ó, esse lado aqui tem que medir quanto? 3,6 km. Isso, 3,6. Então, o lado oposto ao ângulo de 30, metade de 3,6, que é 1,8. Então, essa alturazinha aqui, ó, eu chamei de X, tem que medir quanto? 1,8 vezes raiz de 3. Se a gente usar raiz de 3 como aproximadamente 1,73, 3,1114. Então, dá aproximadamente 3,114. E isso tá aqui embaixo, 3,11. Isso aí. Beleza, João? Beleza. Então tá, cara. Excelente. Então, muito obrigado aí pela ajuda, pelo Eu que diálogo. agradeço. Nada. Gostei de ter aprendido isso. Muito obrigado aí. Espero que ajude aí na sua caminhada. Um Valeu, abraço. Léo. Abraço. Valeu, galera.